From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 20. E, meus irmãos, você que deseja receber mensagens que nós utilizamos aqui, como nós utilizamos o homem interior, uma libertação total. Se você deseja receber mensagens do profeta de Deus para esta era, William Marham Branham, basta você colocar aí nos comentários e nós estaremos enviando gratuitamente para você estas mensagens que vão te ajudar a conhecer a mensagem de Deus para esta era, que vem preparar um povo para o arrebatamento. Pouco se fala sobre a volta de Jesus, pouco se fala sobre os pecados, pouco se fala das condutas que Deus espera do seu povo eleito, chamado desde antes da fundação do mundo. E você terá esta oportunidade de conhecer esta mensagem. Basta então colocar aí nos comentários e nós estaremos enviando gratuitamente para você. E hoje nós vamos continuar a meditação. Aqui no capítulo 20, nós vamos ver o verso 4, o verso 3 em diante, do verso 3 em diante, a nossa meditação. Então, aqui nos versos 4 até o verso 6, que nós vamos observar hoje, eu quero chamar a sua atenção. Se você pega já sua Bíblia, pega a sua mensagem não, mas pegue sua Bíblia. Bom seria se todos tivessem a mensagem deste profeta na mão para pegar agora, né? Mas pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação, abra sua Bíblia em Êxodo 20, do verso 4 até o verso 6. E vamos ler. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Então nós encontramos aqui, meus irmãos amados, que o Senhor continua suas orientações aos filhos de Israel. E ele vem no 2º mandamento e diz, para não fazer imagens. Não fazer imagens. E agora no 2º mandamento, como o 1º mandamento, ele afirma ali a unidade de Deus. E ele é um protesto contra o politeísmo. O politeísmo é uma religião que crê em mais de um Deus. Assim, o 2º mandamento, ele afirma a espiritualidade. Ele é um protesto contra a idolatria, contra o materialismo. Embora certas formas de materialismo, como nós já vimos, certas formas de idolatria, elas não sejam materiais. Então a gente sabe que a avareza, ele é um tipo de idolatria. Está ali em Colossenses 3, verso 5, ou a sensualidade. Você olhar ali em Filipenses capítulo 3, verso 19. Então, o 2º mandamento, ele condena a fabricação de imagens. Vemos aí no verso 4. Agora, na função de objeto de adoração. Lá no Egito, os israelitas, eles tinham tido contato com este tipo de idolatria,
material feito de imagens. Então os egípcios eles tinham imagens de vários deuses que eles faziam de ouro, de prata, de bronze. Tinha ali um homem, corpo de homem com cabeça de águia. Tinha ali a imagem do Deus Sol e várias imagens feitas pela mão do homem. Imagens de boi, de bezerros, feitos de ouro, como eu já disse, de vários tipos de materiais, mas eram imagens para objetos de adoração. Então, eles adoravam aqueles objetos. Então, a nação de Israel, no período que eles passaram ali no Egito, eles estavam acostumados a isso. Querendo ou não, eles conviviam com um povo idólatra e que fazia as coisas, fazia os seus deuses com as suas próprias mãos. E a gente vai ver na história de Israel que essa influência, ela caminhou com Israel. Então continue acompanhando a nossa programação diária, todo dia às 8 horas da manhã, e depois você vai ver como que esse espírito acompanhou Israel. E aqui já tem uma grande lição para nós. Há espírito que quer te acompanhar, espíritos familiares. Você nasce com uma natureza humana. E você é criado num certo ambiente e, às vezes, certas naturezas familiares, certos comportamentos, até mesmo certas formas de pensar, certos hábitos, aquilo impregna em você aqueles espíritos. Só que quando você nasce de novo, quando você tem um novo nascimento, quando você se encontra com o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, você então se despoja desse velho homem e você se reveste desse novo homem interior e você deixa esses espíritos de lado. Mas se você não faz isso, se você ainda está em processo de transformação, em processo de receber o Espírito Santo, você também pode estar sujeito a voltar a certas práticas que você tinha lá no passado, até mesmo através da natureza familiar e assim sucessivamente. Então, isso é uma tentação traiçoeira que deve ser vigiada. Então, essas imagens pagãs, elas eram feitas na forma de coisas que eram vistas no céu, na terra, na água. E essas imagens não deveriam se tornar objetos de adoração. É por isso que no verso 5 ele diz assim: não te encurvarás a ela. Então os versos 4 e 5, a gente está tomando eles juntos aqui, porque não há condenação para confecções de imagem. Olha só, é aqui que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu anotei isto aqui, e você agora preste bastante atenção para você não ficar confuso. Não é que não pode fazer nada. Deus deu ordem para Moisés, e nós vamos ver na terceira etapa de Israel, na construção do tabernáculo, que Deus deu ordem. Quem deu toda a planta do tabernáculo foi Deus. Deus deu toda a planta. Ele disse como que tinha que ser feito o átrio, os objetos, o candelabro, o tipo de material que deveria ser usado, a mesa onde seriam colocados os pães da propiciação, a bacia para se lavar ali, lá nos Santos dos Santos, a arca como ela deveria ser feita, os 2 querubins, que é imagem de coisas que está no céu. Os 2 querubins, um de frente para o outro. Todos esses objetos que estavam ali, quem falou para Moisés não tirou da cabeça dele. Foi Deus que mandou construir aquilo. Mas não como aqueles objetos que foram construídos, não era para adoração, não eram objetos para veneração, não era objeto para adorar. Eles tinham outras funções. Então no tabernáculo, depois quando nós chegarmos ali no capítulo 25, e também lá no primeiro templo, lá em 1 Reis, a partir do verso 6, 18 ao 29, você vai ver que tem obras esculpidas. Agora, a idolatria, ela consiste em transformar uma imagem em objeto de adoração. Então, ela transforma a imagem em objeto de adoração e atribui a esse objeto poderes. Então, eles vão lá, faz lá uma estátua, fala, isso aqui é o santo tal, é a santa tal, e ele tem poder de curar, tem poder de libertar,
Então você passa a adorar aquela imagem, a carregar aquela imagem, a adorar ela não só como uma lembrança, mas adorando ela, atribuindo poderes que são de Jesus Cristo. Não existe outro intermediário entre Deus e os homens, apenas o Senhor Jesus Cristo. Deus não precisa de secretária, de secretário, não precisa. Você hoje, através do sangue de Jesus Cristo, você pode se achegar ao trono da graça, tendo a certeza que você será ouvido por Deus. Você não precisa agendar dia, não precisa agendar horário, você não precisa de secretária. Deus não precisa de secretária, de secretário que vai levar suas petições. Então você ora para aquele secretário, pede para aquela imagem e você cria uma idolatria em cima daquela imagem. Ao invés de você ir direto ao próprio Deus. Porque este é o segundo mandamento, não fazer imagens. Porque fazendo essa imagem você vai se correr, você vai ser tentado, você pode cair numa tentação traiçoeira de adorar, como aconteceu com Israel. Depois nós vamos ver o episódio da serpente, foi levantada na haste, ali era para eles olharem para aquela serpente, eles eram curados. Depois eles começaram a adorar a serpente, falar que era a serpente que curava. Quem curava era Deus. Aquilo era apenas uma representação, uma lembrança, mas quem cura é Deus. E nós vemos na história de Israel vários episódios dessa maneira, que Deus manda construir algo, depois eles passam a idolatrar aquilo. Então, a idolatria, ela consiste em transformar uma imagem em um objeto de adoração e atribuir poderes para esse objeto. Poderes para eles. Mas não é porque Moisés colocou os querubins lá, que Deus pediu para ele colocar os querubins, que era para adorar os querubins. Não é porque Deus mandou fazer o templo daquela maneira, que era para adorar o candelabro. Não era isso. Por quê? Porque ele é Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Ele não quer que nós colocamos nada diante dele. Olha, o mandamento vai intercalando com o outro. Ele não quer que nós colocamos nada diante dele. Nada. Ele é Deus zeloso. De outra maneira, irmãos, Deus sabe. E aí nós vemos no verso 6 que Deus pune a desobediência, mas Deus recompensa a obediência. Observe bem, Deus, ele pune a desobediência, você viu até a quarta geração, verso 6 aí, você que está acompanhando aí na sua Bíblia, ele diz assim, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele faz aí, lá no finalzinho do verso 5, ele diz, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, quem desobedece, seja pai, seja filho, isso vai, enquanto vai desobedecendo, aquilo vai passando. Mas faço misericórdia. Então, quando Deus cruza o seu caminho, como cruzou no caminho de Maria Madalena, como cruzou no caminho da mulher no poço, como cruzou no caminho daquela viúva de Naim, quando cruzou no caminho daquela filha que estava encurvada há 18 anos, quando Deus cruza o caminho, ele muda a história. Quando Deus cruza o caminho, Deus muda a história. Dali em diante, a história é diferente. Porque Deus cruzou o caminho. Então, ele visita, sim, quem é desobediente, mas também ele ressalta que quem é obediente, eu faço misericórdia até 1000 gerações. Agora, qual que é maior? A quarta geração, uma geração tem 40 anos, então até a quarta geração, ou misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que promessa por guardar os mandamentos de Deus. Como isso é bom quando nós temos esta promessa de guardar os mandamentos de Deus. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Guardar os mandamentos de Deus, e Deus estende a sua misericórdia até 1000 gerações. Como isso é gostoso. E a gente quer ficar repetindo, né? É tão gostoso que a gente quer ficar repetindo. Mas vale aqui a gente avançar mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. E nós vemos também que este zelo de Deus,
O zelo de Deus é diferente de ciúmes. O ciúmes é uma possessão de algo. O ciúmes, ele destrói. O ciúme desconfia. O ciúme suspeita mal. Isso é ciúme. Ciúmes é todo o inverso de 1 Coríntios 13. É o inverso do verdadeiro amor. Mas o zelo é diferente. Zelar é cuidar daquilo que você ama. Isto é zelo. Quando você cuida daquilo que você ama. Então Deus é Deus zeloso. Ele quer que nós sejamos obedientes. Ele recompensa a nossa obediência e seguir a sua palavra. E nós devemos passar esta conduta para os nossos filhos. Isso deve ser passado para eles também. De como eles devem se portar, de como eles devem se comportar. Cabe a nós, pais, passarmos isso para que os nossos filhos sejam abençoados e não amaldiçoados. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe e Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.